Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Tomás Lourenço, levando a educação física para o desenvolvimento humano. E hoje nós vamos falar sobre regularidade. Bora para a vinheta? Muito bem, você sabe o que é regularidade? Se você jogar no Google, vai ter o seguinte significado: qualidade ou estado de regular, estabilidade, continuidade, característica de constante, estável, contínuo, regularidade de comportamentos, conformidade com as leis, com as normas, regularidade dos movimentos de corpos celestes, justa proporção, harmonia, regularidade dos traços, que é exato, pontual, pontualidade, regularidade das refeições, exata observância dos deveres, a regularidade da vida familiar, em que há ordem, método. Pois é, um significado bem amplo e de vários contextos. E o que isso tem a ver com a educação física e com o desenvolvimento humano? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a nossa vida. A regularidade está presente em tudo que a gente faz. Pensando em exercícios físicos, quando a gente não tem uma regularidade na prática de exercícios, a gente está jogando a nossa saúde no lixo. A gente está desperdiçando parte da nossa vida. Então, todas as vezes que eu adoto comportamentos regularmente que são nocivos à minha saúde, eu estou desperdiçando parte da minha vida. E sim, parece que está todo mundo falando sobre isso e não é de agora, inclusive, né? Bem antes dessa pandemia já existiu, já criou-se esse boom da saúde, programas na TV, perfis de Instagram, YouTube, propagandas de diversas mídias sociais para falar sobre saúde. Mas fica a dica para você fazer um filtro sobre aquilo que você ouve, sobre aquilo que você assiste, sobre aquilo que você consome pensando nas mídias, para que você faça esse filtro ser bom o suficiente para que você fique com aquilo que agregue valor de fato. Existem muitas pessoas preocupadas de fato com a saúde das pessoas, mas existem outras pessoas que não estão preocupadas com isso. E sim, que têm um interesse mais financeiro do que de fato na saúde. Então, fica a dica para que a gente faça esse filtro. Pois é, e tem muita gente falando sobre saúde, não é verdade? Em diversas mídias, e mesmo assim, você ainda não mudou seu comportamento. Vamos lá então. O nosso cérebro aprende por repetição. Então eu preciso treinar o meu cérebro para condicionar ele a um novo comportamento. Então uma outra palavra importante é o condicionamento. Eu preciso fazer os treinos, repetir, para ensinar meu cérebro um novo comportamento, aqueles movimentos para um novo comportamento, e por consequência isso vai virar um hábito, e que se eu manter a regularidade, ou seja, fazer aquilo sempre, se eu manter essa regularidade, por consequência, vai ter uma mudança estética no meu corpo. Então, pensando na atividade física, no exercício físico, eu preciso dessa regularidade para alcançar um objetivo. Geralmente as pessoas estão em busca de um objetivo estético, o que nem sempre é bom. Tudo precisa ser avaliado e precisa ser observado pelo profissional para poder, em primeiro lugar, estar a saúde da pessoa. Mas continuando, toda essa mudança, essa regularidade, isso leva tempo. Não é da noite para o dia que as coisas vão mudar. Seja lá a idade que você tenha, o corpo que você tem hoje, a condição que você tem hoje, de novo condição, as condições que hoje existem, que estão no seu corpo, pensando aqui em exercício, pensando aqui em saúde, não foi da noite para o dia. Né? Como eu disse, seja a idade que você tenha, isso foi construído por uma regularidade de comportamento. Se eles foram bons ou não, você mesmo vai analisar. Mas o que a gente tem hoje é consequência de uma regularidade de nossas escolhas, das nossas decisões. Em algum momento da nossa vida, quando éramos nenéns, crianças, talvez outras pessoas decidiram por nós, né? Porque nos ensinavam.
E justamente, criaram um hábito para nós, nos ensinaram algo, aquilo se tornou hábito e eu continuei a repetir. Mas depois de ser criança, quando eu me torno adolescente e adulto, eu tenho que tomar as minhas próprias decisões. E pensando em saúde, eu preciso sim causar muitas mudanças, muitas vezes, para poder valorizar a minha saúde e de fato, literalmente, me manter vivo por mais tempo. E olha só como tudo está interligado e a gente às vezes não tinha percebido ainda, né? O treino, a repetição, para o condicionamento e por consequência acontecer uma mudança estética. Então às vezes a gente quer as mudanças muito rápidas e elas não vão acontecer rápidas. A gente precisa de fato investir no momento para poder colher no outro. É assim que funciona em muitas áreas da nossa vida. E toda mudança de comportamento é difícil. Lembra que é uma questão de treino e repetição para o nosso cérebro? O nosso corpo estava acostumado a uma forma de se comportar. Quando eu tento mudar isso, o meu cérebro, aquele meu comportamento antigo, ele vai entrar ali num combate. Por quê? Eu estou querendo manter, o meu cérebro, o nosso corpo vai sempre pela lei do mínimo esforço. Então ele vai querer manter aquilo que ele já está condicionado. E estudos mostram que eu preciso de 5 semanas repetindo um comportamento, um novo comportamento, para aquilo se tornar hábito. Então fica a dica aí, 5 semanas. Eu preciso de 5 semanas para mudar na minha cabeça, no meu cérebro, um comportamento para ele se tornar um hábito. Então, é nesse período que muitas vezes as pessoas se empolgam, se matriculam numa academia, num estúdio, no que for, e começam empolgadas nos primeiros dias, e aí de repente, sei lá, choveu. E aí é um fator que faz a pessoa falar, hoje eu não vou porque choveu, hoje eu não vou porque eu estou cansado, cheguei tarde. Enfim, várias coisas vão virar motivos para eu não ir, né? Para a pessoa não ir para aquele compromisso. E isso quebra o quê? A regularidade. E lembra que preciso de 5 semanas repetindo aquilo certinho para poder o meu cérebro mudar o comportamento e tornar aquele novo comportamento um hábito. Então, quando eu quebro a regularidade, aí vem aqueles momentos em que as pessoas desanimam, vai uma semana na academia, falta 3, aí depois vai mais 2 dias, aí fala que as coisas não estão dando certo para ela ou para ele, e que nunca dá certo, e que essa pessoa sempre tenta, mas nunca consegue. E é uma questão, gente, que de certa maneira é simples, é porque a gente quebrou a regularidade. Então lembra, eu preciso mudar primeiro aqui para poder conseguir outros resultados em qualquer área da nossa vida. E hoje falando especificamente da saúde. Então, às vezes a gente chega nesses momentos de desânimo e aí, sei lá, pagou 6 meses de academia adiantado, pagou 1 ano lá porque o plano saía mais em conta se pagasse 1 ano e a pessoa não teve aquela regularidade. Existem vários fatores que influenciam na regularidade de um aluno, de um paciente, enfim. Os profissionais, inclusive, que atendem, influenciam na regularidade do aluno. Então, eu sei que existem diversos fatores. Mas, o fator decisão da pessoa, porque a gente pode mudar de local, a gente pode mudar de profissional, a gente pode mudar várias coisas. Tudo é uma questão de decisão que a pessoa toma e a partir daí ela pode continuar uma regularidade em outro local, com outro profissional e tudo mais. Mas a decisão sempre vai ser da pessoa que está de fato querendo mudar um comportamento. De novo, para o nosso corpo, sempre vai ser mais prazeroso manter o comportamento antigo, porque ele já estava acostumado, então é mais fácil. Mas a gente vai lá e combate isso, e quer mudar, e precisa mudar. E às vezes a gente chora, às vezes a gente desanima, mas a gente insiste, porque tem que insistir para poder ensinar o nosso corpo a uma nova vida, um novo comportamento. Senão, vai voltar para aquela regularidade que só fazia mal para a nossa saúde. E como eu disse, isso serve para a nossa vida em diversos contextos, nas mais diversas áreas, das mais diversas coisas que a gente faz. Desde aprender a tocar um instrumento, até a nossa saúde financeira, até como são os comportamentos dos meus familiares, a regularidade de comportamentos, como tem até no significado lá que a gente viu no começo. Então,
eu preciso entender que isso faz parte da minha vida, que a palavra regularidade está enraizada em tudo que eu faço, né? O nosso dia tem 24 horas, tem 24 horas para todo mundo, cada um organiza de um jeito, uma rotina, uma regularidade, cada um sempre vai fazer alguma coisa em tal horário, cada um sempre vai querer ter tal item dentro da rotina, e a gente precisa fazer as melhores escolhas. Quando eu mudo, por exemplo, incluo a prática de exercícios na minha vida, na minha rotina, e aquela prática de exercícios começa a me trazer mudanças boas, eu começo a levar aquele método, que também está lá no significado de regularidade, aquele método para outras coisas para as outras áreas da minha vida. E aí as coisas começam a dar certo em outras áreas também. Então, a raiz, a base é sempre a mesma. É a mudança comportamental que começa aqui e depois vai dar resultado na área que você estiver aplicando aquele método. Então precisa ter uma regularidade, precisa ter uma decisão, precisa ter determinação, precisa insistir por pelo menos 5 semanas, como eu comentei lá, que os estudos mostram que a gente precisa repetir um comportamento por 5 semanas para ele se tornar hábito. E eu preciso não desistir. Ah, mas não deu certo. Então a gente tenta de novo. Ah, mas não deu certo. Então a gente tenta de novo. Ah, mas não deu certo. Então a gente tenta de novo. E vai tentando, porque é só com a insistência e criando uma nova regularidade que vão acontecer mudanças. Então, que a gente comece a pensar na palavra regularidade, principalmente, e eu peço a vocês, na saúde de vocês, na prática de exercícios, e que eu depois, ou ao mesmo tempo, em conjunto, comece a levar essa reflexão para as outras áreas da nossa vida. E muitas coisas poderão mudar. Mas elas só vão mudar se você quiser e você decidir tomar a decisão e mudar o comportamento para que a mudança aconteça. A decisão é sempre sua. As palavras regularidade, treino, condicionamento que eu comentei aqui, elas são simples e estão aí jogadas ao ar de diversas maneiras. Só que elas têm um significado muito profundo, de um peso muito grande e que pode ajudar muita gente. Um significado enorme. Então, se você quer mudar mesmo, de fato, mas tem que querer mesmo, né? Como eu disse, eu insisto nisso. Por quê? Porque eu não posso treinar por você. Eu não vou fazer os exercícios por você, eu não vou fazer as escolhas diárias por você, mas como profissional de educação física, eu posso, junto com você, analisar, observar, avaliar a situação que a gente tem e elaborar estratégias para saber como a gente vai chegar até tal objetivo. Então é sempre um trabalho em conjunto, mas a decisão é sempre do paciente, do cliente, do aluno, porque isso serve para todas as áreas da saúde também. Se você não tem a regularidade na fisioterapia, não adianta dizer que a fisioterapia não funciona. Se você não tem a regularidade nos treinos, como eu estou dizendo, não adianta dizer que o treino X, Y, Z, ou a modalidade que for, não funciona. Se você não tem a regularidade com relação à organização financeira, não adianta dizer que não dá para juntar dinheiro, que não dá para ter uma condição melhor. Então, a decisão é sempre da pessoa e precisa ter regularidade. Então, invista na sua saúde. Como profissional de educação física, tenho certeza que eu posso te ajudar. Então, manda uma mensagem para mim no Instagram, se você quiser. Aqui embaixo na descrição tem o link aí do Instagram e do Facebook. Manda uma mensagem lá e a gente começa a conversar para você fazer o seu investimento na sua saúde e poder colher ótimos frutos e ser muito independente fisicamente lá na frente, que é uma das coisas que mais nós precisamos. Ser independente fisicamente. Isso com certeza faz a nossa mente ser melhor e a gente ficar melhor psicologicamente e em diversos sentidos. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp. Se tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, pode mandar as perguntas, pode mandar o que você achou do vídeo, o que você tem feito de regularidade aí na sua vida. Pode mandar suas sugestões para novos vídeos também, deixa aí nos comentários, é sempre bom receber os comentários de vocês. E eu desejo do fundo do meu coração que as informações sobre saúde cheguem à maior quantidade de pessoas, mas para isso
e porque o sistema funciona assim do YouTube e das mídias sociais. Eu preciso que você curta, que você dê o joinha, que você compartilhe esse vídeo com as pessoas para que mais pessoas visualizem e assim o YouTube entenda que esse vídeo é legal e que as pessoas precisam ver. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido. Regularidade é uma coisa muito bacana e que quando a gente começa a colocar em prática e ver os resultados, a gente começa a entender muita coisa na nossa vida. Então, a dica aqui é sobre educação física, é sobre o exercício físico, mas também é sobre desenvolvimento humano. E a regularidade tem a ver muito com esses dois temas. Então, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.